E lá na frente, aí eu vou deixar para os meus dois companheiros aqui me dizerem quem que é melhor, Sacha ou Kardec. Porque um corre pra caramba e não consegue fazer nada. O outro não corre nada e também não consegue fazer nada. Everton Guimarães. Bom, Léo, a gente pode fazer 3 recortes sobre o jogo de ontem. O primeiro deles é um sobre, diante das circunstâncias, o resultado. Nós temos no retorno um Atlético fronha, um Atlético frouxo. O que é fronha? Fronha é um time que não decola, um time fronha, um time frouxo, um time sem alma, Xoxo. Um time sem vida, um time meio quarta-feira, que não é nem lá nem cá. É um time meia... Eu ia falar uma coisa, mas não é meia boca, não é outra coisa que eu falar, mas não posso falar. Mas eu entendi. Então, diante das circunstâncias de um retorno ruim do Atlético e de um retorno muito bom do Fortaleza, analisarmos que o placar não foi ruim. Isso é um recorte. O segundo, sobre um time que não decola. O Atlético não me encanta. Ninguém. Todo mundo que vê jogar acha que é um time extremamente burocrático, onde, de fato, me parece que o trabalho do Cuca ainda não entrou. Curiosamente, ainda não entrou. Porque ninguém conhece mais o Atlético que o Cuca e também todos nós conhecemos muito bem o treinador. E o trabalho não entrou. E um terceiro recorte é sobre o time que só o Cuca vê. Só ele vê. Quando ele vai para a coletiva, aí ele fala de posse de bola, excessivo número de escanteios não aproveitados. Mas e daí? Mas você não acha que isso é uma passada de pano? Porque ele não vai chegar lá e detonar os caras? Não. A questão, Léo, é que se ele continuar dizendo a mesma coisa em todo final de jogo, quando ele não sai vencedor, daqui a pouco isso pode ser usado contra ele. Porque você pega um time que tem 70% de posse de bola, não sei quantos escanteios, etc e tal, aí ele usa isso como argumento, você pode dizer para ele assim, tá, mas e a vitória? Se você tem tudo isso que você está destacando, todo jogo, mas e por que a vitória não acontece? Quer saber o que eu penso? Os melhores precisam jogar, Léo. Os melhores precisam jogar, os melhores precisam ser escalados. Os melhores no banco, eu acho um grande desperdício. Agora, se há um problema físico, se é isso que afasta os jogadores do time titular, então que alguém abra, que alguém conte sobre isso, que alguém fale mais sobre isso, para não gerar expectativa e principalmente especulação do outro lado. Porque, ô Natália Fiuza, meu amigo doutor Eduardo, toda vez que um jogador do Atlético sai lesionado, lesão muscular, ele me manda mensagem. Léo, olha aí, preparação do Galo, e realmente, como o Atlético sofreu esse ano, e olha que o ano passado foram mais jogos, a intensidade era maior, mas esse ano o Atlético perdendo jogadores por lesão, o Galo não corre como no ano passado, não corre. Mas podem até me trazer os números, comprovar, olha aqui, tantos quilômetros fulano corre, mas não corre, a intensidade é completamente diferente. Então, Nath, se o Cuca não tem acertado na escalação, se os jogadores não estão cumprindo o que ele quer, ou ele não está mandando fazer a coisa certa, quem tem que resolver esse problema, Natália? Perguntinha fácil, né? Mas você quer pergunta fácil aqui, ué? Vamos lá. Aqui não tem muro não, Natália. Aqui não tem muro não. Vamos lá, Léo. Primeiro, só dentro daquilo que você falava antes, do time correr menos, o Atlético hoje também tem muito mais tempo de preparação entre um jogo e outro. Então, em tese, a parte física dos jogadores era para estar mais preservada do que comparada à temporada passada, por exemplo, quando o Atlético jogava Libertadores na quarta, Copa do Brasil na quarta e decidia Brasileiro no final de semana. Então, dito isso, sobre o que você me perguntou diretamente, eu tenho uma dúvida sobre a falta de repertório do Cuca com esse time ou sobre a falta de execução do que é treinado. É algo que talvez a gente nunca consiga descobrir, já que nós não acompanhamos o treino. Mas se dentro do Atlético existe um consenso de que o trabalho do Cuca é bom a ponto dele permanecer, como parece ser, então tem alguma coisa errada nesse processo. É a execução em campo que não está sendo coerente com o trabalho que é exercido no dia a dia? Porque vamos supor, o Rodrigo Caetano está lá todos os dias. O Cuca está treinando, o time tem repertório, no treino fulano está bem, aí chega no jogo, não acontece nada. E aí ele observar que o time não está entregando todo o potencial que o treinador tem treinado, aí é falta de puxão de orelha. Aí é falta de comando. E é por isso que eu acho que a permanência do Cuca, a definição sobre a permanência do Cuca, pode escancarar melhor esse tipo de comportamento de quem não está afim de jogar mais no Atlético. Eu vou usar um exemplo aqui para a gente encerrar esse noticiário do Galo.
O presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes, disse a você, Everton Guimarães, ontem lá no Donos da Bola, que ele tinha um problema na metade do campeonato quando o Fortaleza era lanterna da Série A. Ou ele mandava o treinador embora, ou ele mudava os jogadores, porque senão ele ia ser rebaixado. E como ele acreditava muito no trabalho do treinador, ele mudou os jogadores. E o Fortaleza arrancou. O que o Atlético tem que fazer agora? Pergunto para vocês dois. É mexer nos jogadores ou é mexer no Cuca? Para mim, oxigenar o grupo. Então, mexer nos jogadores. Mexer nos jogadores. Porque eu vou dizer para você que daqui a pouco o Cuca sai, aí vai começar tudo de novo, Léo. Vai começar tudo de novo. Vão para o mercado, procurar treinador, aí exame de seleção, passa no RH, entrevista. Ô, gente, vocês estão de brincadeira comigo, para buscar um treinador que não conhece, aí chega, teste, etc. Peraí. Ah, não, mas é o melhor no momento é o Cuca sair, que é mais fácil demitir. Não, nós estamos falando de oxigenar. Se o Cuca fica e se o Cuca prepara o time pro ano que vem, aí sim, aí a coisa pode, aí você pode cobrar do Cuca ano que vem. Eu já falei, ele é escravo das escolhas dele e ele tem sido escravo das escolhas dele quando ele mexe demais no time, escala quem não pode ter protagonismo. Então ele tem sido escravo das escolhas dele. Agora, o Atlético vai abrir mão do Cuca, buscar um treinador no mercado para começar toda essa novela de novo? Não entra isso na minha cabeça, Léo. Mexe no Cuca ou mexe nos jogadores, Natália? O Atlético já mexeu no treinador e não deu certo. Então agora tem que tentar uma outra alternativa. Se o problema fosse só o comando técnico, talvez os resultados do Cuca poderiam ser melhor. Para mim, mostra que o problema nunca foi só o Turco. Não que o trabalho dele fosse excelente. Mas acho que há um problema maior desse grupo de jogadores do que nós conseguíamos enxergar ou perceber mais para o início da temporada. E conversei com uma pessoa, vindo para cá, 5h30 da tarde, chamei uma pessoa do Atlético e perguntei, quando é que vocês vão resolver essa situação? Essa pessoa disse para mim assim, o Cuca só sai se ele quiser. Eu também acho, tá? E acho que o Atlético está certo em fazer isso. Entre mexer no Cuca e mexer nos jogadores, tem que mexer no grupo. A Nath foi muito bem dizendo o exemplo do Turco, que não conseguiu mexer muito, mas que tinha até melhores resultados. Só que, gente, se o Atlético demite o Cuca, o Atlético vai buscar quem? Quem? Vocês podem até me falar que o Galo fosse lá buscar o Dorival Júnior no lugar do Flamengo. E onde que o Dorival Júnior é mais treinador que o Cuca? Porque não é. O time do Dorival hoje é melhor, porque o elenco do Flamengo é melhor, o trabalho do Dorival hoje é melhor. Mas pega o histórico. Quem é o Cuca? O que ele já conquistou, o que ele já fez? Então, entre apostar entre outros, buscar um outro turco sem conhecer em qualquer lugar, ou o melhor treinador que o Atlético já teve, o maior de todos os tempos, que sim, está devendo e precisa ser responsabilizado junto com os jogadores, não estou passando pano para o Cuca, não, mas entre o Cuca e mexer nos jogadores, acho que está bem claro que está na hora de mexer nos jogadores. Para mexer nos jogadores, é a direção do Atlético que manda. Só uma coisinha rapidinho, a gente falava anteriormente sobre as escolhas do Cuca. Eu não acho que ele esteve errado quando ele mudou o time, quando ele colocou o Jair no banco, quando ele colocou o Keno no banco. Esses caras tiveram a oportunidade deles. Eles foram os preferidos, vamos dizer assim, quando o Cuca chegou, porque eram os homens de confiança e também não estavam entregando. O Jair voltou bem agora, o Keno entrou bem. Acho que essa avaliação também, essa rotatividade do elenco nos jogos, é um processo que infelizmente vai fazer parte desse momento do Atlético. Pois é, turma.